Bem, amigos, eu coloquei aqui a frase bem grande aqui, cuidado com o profeta Balão. Eu estava assistindo alguns vídeos aqui e na rede social eu deparei com um certo pastor profetizando no altar da igreja famosa, pronunciando maldições, vou falar até diretamente, né? Contra o pastor Samuel Câmara, uma pessoa que eu conheço, tenho muito conhecimento. Fiz parte do Ministério da Assembleia de Deus, fui criado dentro da Assembleia de Deus. Hoje eu não faço parte do ministério e deixar aqui bem claro aqui para as pessoas que é algo que a liberdade de expressão me assegura pela Constituição, porque são pessoas públicas. E deixar bem claro para vocês aqui que a frase baseada em Números 23 é uma declaração de proteção divina, afirmando que nenhum feitiço, nenhuma maldição, nem adivinhação, nenhum agoureiro, nenhum plano maligno tem poder contra o povo de Deus em Israel, o povo de Israel, pois Deus transformou a maldição em bênção, ou seja, nem maldição nem encantamento prevalecerá contra a casa de Israel. O contexto se refere à tentativa do rei Balaque usar Balão para amaldiçoar Israel, e que foi impedida por Deus. Eu não estou dizendo que a profecia do determinado pastor ou a pregação de um mago, a ódio, puxando o saco de um outro pastor do outro ministério, poderia ser, né? Deus falando na boca dele, mas eu acho que nós temos muito mais coisas para fazer, porque a profecia ela exorta, né? Ela consola, edifica e exorta. Então, vamos pular essa parte aí, cabe a Deus julgar a ação de cada um. Eu estou fazendo relato de algo aqui porque tem muitas pessoas desigrejadas, pessoas que foram criadas na Assembleia de Deus, assim como eu, que saíram e talvez não voltam mais. Mas uma coisa é você sair de um determinado CNPJ e você continuar na presença de Deus, porque a partir da hora que você sai da presença de Deus, não quer dizer que você está desviado, que vai vir 7 demônios, não. Quem salva é Jesus. E se você tiver a convicção firme em Cristo, a sua fé firmada em Jesus, a saída sua para algum determinado grupo é apenas uma questão de opção pessoal. Ninguém é obrigado a estar ligado a uma denominação, ou quem sabe até algumas, né, seitas. A saída do pastor Samuel Câmara da CGADB, que é uma convenção que eu respeito muito, das Assembleias de Deus do Brasil, foi oficializada em novembro de 2017, marcou um dos momentos mais tensos da história recente da denominação, embora o evento criado no parque da cidade, e eu estava lá, em Brasília, ela remete a embates históricos pela presidência, e o desligamento foi o ápice dos anos de críticas sobre a falta de transparência e o domínio do grupo liderado pelo, então, né, na época, o eterno ou seja, vitalício grupo, né, do bispo José Wellington Bezerra da Costa. Eu não sei se a Assembleia de Deus tem bispo, mas na época era só pastor. Eu tenho um respeito muito grande, não estou aqui tecendo crítica, e ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu não quero ser fulminado, não precisa profetizar contra a minha vida. Tá repreendido. Show, Satanás. Abaixo eu apresento um artigo de opinião que reflete sobre esses eventos, alegações de que a manipulação dividia a maior dominação evangélica do país. Deixar claro para vocês que a Assembleia de Deus da Madureira e a Assembleia de Deus da Missão, que é a CGADB, né, ela teve várias divisões. As pessoas vão lhe ter por rebelde, que fulano tal vai morrer, e sempre, eu fui criado dentro da Assembleia de Deus, eu sei como funciona. Eu morava em Cuiabá e lá tinha Assembleia de Deus de Mato Grosso, Assembleia de Deus do Paulo Roberto, Assembleia de não sei de quem. E vou ser sincero para vocês, tem Assembleia que nem de Deus é mais, porque virou legado de família. Longe de mim também tocar, é melhor que haja, né, várias igrejas do que inaugure muito mais igrejas, ministério, do que botecos e que tem uma expansão. O que importa é que a palavra de Deus seja pregada. Agora, continuando aqui, entre o altar e o poder, a cisma que abalou as Assembleias de Deus, na época, em 2017, a história da Assembleia de Deus no Brasil é atravessada por milagres, mas também por disputas de poder que desafiam o discurso de unidade cristã. A saída de Samuel Câmara da CGADB não foi apenas uma decisão administrativa, foi um grito de independência, uma ala que se sentia sufocada e por um sistema de sucessão que muitos classificam como monarquia, né?
que passa de pai para filho, assim vai. E muitos dizem, não, que é a vontade de Deus. Às vezes não é a vontade de Deus não, às vezes é a vontade do próprio clã que quer sucessão entre família. As suspeitas de fraude, manipulação que cercaram a convenção em Brasília, como as corridas, né, pela presidência no Parque da Cidade, tornaram-se um símbolo de crise legítima. Quando o pastor Samuel Câmara questionou abertamente os métodos de votação, que hoje, né, dentro do sistema religioso é proibido questionar. Fala-se muito em democracia, mas na hora de você questionar, você cobrar transparência, você é vetado, você é expulso, você é excluído. E o direcionamento das assembleias não estava apenas lutando por um cargo, mas expondo as feridas de uma instituição que parecia ter trocado o diálogo pela imposição. Ou seja, essa aqui é a vontade do Senhor e pronto. O estigma da fraude e a falta de transparência, como diziam, né, os críticos na época, as críticas sobre o direcionamento das eleições não eram infundadas na época, denúncias sobre o uso da máquina administrativa, obstáculo para a inscrição de pastores da oposição inflamaram o sentimento de injustiça. O clima de discordância no Parque da Cidade refletiu uma base dividida entre a lealdade e a traição. Eu confesso para vocês, eu estava lá, teve até pessoas, né, torcedores que estavam lá no embate, ou seja, um é de polo, outro é de Apolo, outro, entendeu? E por aí vai. Onde tem ser humano, tá? Tem coisas que é de Deus, tem coisas que é do diabo, mas tem coisas que é do homem. Estou falando coisas do homem, tá? E muitos buscavam, né, o pessoal da lealdade, a tradição do ministério de Belém, e outros buscavam o desejo de renovação, a alternância das cadeiras administrativas proposta por Câmara. A consequência de uma nova convenção, cansado dos processos judiciais, do sistema que parecia impenetrável, Samuel Câmara deu um passo decisivo ao fundar a CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. Este movimento não foi apenas um racha, mas uma resposta direta à percepção de que a CADB havia se tornado um espaço onde a discordância era punida e a manipulação dos processos nos resultados era regra e não exceção. A reflexão final, o episódio de Brasília, posterior à saída de Câmara, serve como um alerta para todas as lideranças religiosas, cristãs, líderes. Quando a política institucional supera a ética cristã, a transparência, o resultado é a fragmentação. A história julgará se a saída foi um ato de rebeldia ou um passo necessário para preservar a integridade de um ministério que é crescente e não aceitou o direcionamento forçado dos seus destinos. Desejo que essas palavras, né, seja que é um fato da história, seja apenas uma questão de conotações. Pessoal, mas você está falando de escândalo, vão jogar a sujeira para baixo da pessoa. Estou dizendo para vocês que é um fato que aconteceu, que história que está na internet, não vai me processar não, viu? Que tem pessoas que quando discordado, quando expõem algumas questões, o corpo jurídico vai te processar. Não, só deixar claro para vocês, é apenas a história. Agora deixa aqui esse comentário. Você concorda que o pastor Samuel Câmara tem que ser punido com rigor de Deus, que Deus tem que matar ele? Ou que a Assembleia que surgiu da Igreja Batista, que vem de outras rebeliões, também, né, como diziam as pessoas, é necessário para que cresça, né, e seja pregado o evangelho. Deixa aqui, claro, sem ataques pessoais e também sem me amaldiçoar. Nenhum encantamento, nem uma maldição prevalecerá contra Israel, tá? Show, Satanás. Tá repreendido toda palavra de maldição, em nome de Jesus. Adeus à pátria e família, eu sou o professor Acioli, diretamente para o Papo Sem Rodeio. As minhas continências aos cidadãos de bem e assim um pouquinho da história dos bastidores que muitos querem esconder e não querem aceitar que seja comentado, principalmente publicamente. Um grande abraço a todos, sejam todos felizes.